Livro Sobre o Mesmo Teto, Odeio Te Amar, livro 1. Esse livro ele faz parte de uma trilogia e ele é o primeiro. A autora dele se chama Ali Hazelwood. A tradutora desse livro foi a Roberta Klepp. A editora do livro é a editora Arqueiro. Ele foi publicado em 2023 e ele contém 150 páginas. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. Da mesma autora de A Hipótese do Amor, uma cientista e seu inimigo inconveniente e irresistível nunca devem viver sobre o mesmo teto. O risco de combustão é grande demais. Mara, Sadie e Hannah são 3 amigas e cientistas tentando equilibrar a razão e a emoção. Embora seus campos de estudo as tenham levado para diferentes partes do mundo, todas elas concordam com uma verdade universal. Quando se trata de amor e ciência, os opostos se atraem, e algumas misturas podem ser perigosas. Na primeira história da série Odeio Te Amar, a engenheira ambiental Mara acaba de conseguir seu emprego dos sonhos na Agência de Proteção Ambiental Americana em Washington. Porém, como nem tudo é perfeito, Helena, sua referência mais próxima de família, além de ser sua orientadora no doutorado e grande mentora, acaba de falecer. Para sua surpresa, Mari descobre que ela lhe deixou uma casa de herança. O problema é que Liam, o detestável sobrinho de Helena, já mora lá e também tem direito à propriedade. Obrigada a compartilhar a casa com um estranho que ela não respeita as regras e ainda por cima trabalha para uma petroleira, Mara esquece que todo o ecossistema necessita de um equilíbrio e declara guerra. Ela não quer desistir de algo que é seu por direito e, conforme conhece melhor Liam, com todos aqueles músculos e uma boca irresistível, vai precisar se esforçar para não se entregar ao lado não sustentável da força. Gente, esse foi o livro que me surpreendeu muito do início até o fim. Fazia tempo que eu não lia um livro, eu senti vontade de devorar ele inteiro no mesmo dia. Sabe aquele livro que a narrativa dele é uma narrativa leve, ao mesmo tempo os personagens são personagens muito reais que você se identifica com eles. E cada página faz você sentir vontade de continuar lendo para você saber qual vai ser o próximo passo dos personagens, o que vai acontecer, quais os próximos acontecimentos, qual o desenrolar da história. Enfim, é esse livro. Eu achei ele muito, muito, muito perfeito. Ele é uma mistura de romance. Basicamente, ele é uma mistura de romance com safadeza, né? Eu queria fazer a resenha desse livro uma forma mais leve, mais séria e tudo mais, mas é quase impossível falar desse livro sem falar desse teor, dessa tensão sexual que os personagens têm entre si. Bom, já li a sinopse do livro para vocês, agora eu vou falar das minhas impressões sobre a história, tentar fazer um resumão da história do livro. Basicamente, a Mara, a Sadie e a Hannah são melhores amigas desde o tempo da faculdade, elas já acabaram a faculdade dela e tal, tanto que elas estão no doutorado já. E elas tiveram uma professora que foi, uma professora amiga e praticamente família delas, que sempre auxiliou bastante, principalmente a Mara. A Helena virou, uma fonte de inspiração para Mara, porque a Helena era uma mulher bem mais velha, mas super bem sucedida na área de atuação dela, então ela via, a Helena como, eu não quero falar a palavra, a frase como Deus, né, porque eu não quero estar quase cometendo uma blasfêmia, mas, no sentido de caramba, aquela mulher é tão enaltecida que é impossível você não ser fã dela, sabe? É uma mulher tão inteligente, ela conseguiu tantos trabalhos incríveis, e graças a Helena, a Mara conseguiu se formar e conseguiu o trabalho dela dos sonhos, né? Ela se formou em engenharia ambiental e ela conseguiu emprego num lugar de proteção ambiental que é incrível, que todas as pessoas que trabalham com essa área
de proteção e que gosta de animais, que gosta de natureza, gostariam de trabalhar, apesar de não ser um trabalho que pague super bem, sendo bem sincera, mas é um trabalho que ela consegue cumprir com as despesas dela e que ela tá fazendo o que ela mais gosta de fazer. Sendo que a questão é a seguinte, ela ainda precisa terminar o doutorado dela e o trabalho dela fica perto de onde é a casa que a Mara deixou para ela de herança, que a Helena deixou para Mara de herança. No livro não tá escrito, gente, do que a Helena morreu, entendeu? Só dá alguns flashes assim da vida da Helena, de quanto a Helena é importante, do quanto ela é incrível. E no livro fala tanto assim, tantas partes assim boas da Helena, que a gente até acaba se sentindo mal por essa personagem assim ter morrido, né? O livro inicia quando completa 6 meses que a Helena faleceu e a Mara tá mudando de cidade para se mudar para Washington e ficar na casa que ela herdou. Sendo que assim, gente, ela herdou metade da casa, tá? A Helena, ela não era casada, ela não tinha filhos. Ela, assim, dedicou a vida dela inteira somente aos estudos e profissão, e ela tinha muito medo que a Mara acabasse fazendo a mesma coisa, tanto que ela aconselhava a Mara, assim, a continuar focada nos estudos, a ser a melhor que ela pudesse ser no campo profissional, mas ela também não deixar o lado emocional de lado, como ela mesma fez, porque com o tempo a vida acabaria se tornando muito solitária, né? Tanto que ela acabou meio que adotando a Mara como filha dela, assim como ela fazia com o sobrinho dela preferido, Liam, que é um personagem que a Mara só foi conhecer depois da morte da Helena, porque até então a Helena falava muito de trabalho, de estudo. Apesar delas terem essa amizade muito próxima, a Helena não ficava falando muito da vida íntima dela, sabe? Ela dava a entender como se ela fosse meio que afastada da família. Então, a Amara não fazia ideia de que a Helena era tão apegada assim ao sobrinho dela. O que acontece, gente? A Mara se muda para essa casa, né, de Washington, que ela herdou da Helena, sendo que chegando lá, ela dá de cara com o Liam. Ela sabia que o sobrinho da Mara, que o sobrinho da Helena tinha herdado metade da casa, porém, ela não fazia ideia de que o rapaz iria morar naquela casa, até porque ela pensou assim, nossa, eles são de família muito rica e tal, essa casa é uma casa muito grande, é uma casa bem localizada, é uma casa bonita, com jardim e tudo, mas assim, não é um padrão para uma pessoa que é muito rica morar, sabe? Então, de certa forma, a Helena chegava a ser até uma pessoa mais simples comparada à família dela. E por esse motivo, ela ficou, de certa forma, assim, surpresa e chocada, né? Quando soube que o Liam morava na casa. Ele não aceitou a chegada dela na casa, ele mandou ela embora no mesmo dia que ela chegou, sendo que ela bateu o pé, dizendo que não ia. Ambos tiveram uma péssima impressão um do outro, ao ponto assim de um ficar pirração do outro, assim, principalmente nos primeiros meses que eles estavam morando juntos. Eles faziam questão de fazer coisas um para irritar o outro. O Liam queria comprar a casa de qualquer jeito, a parte da Mara, sendo que a Mara não queria vender a casa, não queria vender a parte dela pro Liam, apesar que assim, a casa era uma casa muito cara. E a Mara não tinha nada. Se ela vendesse a parte dela da casa pro Liam, o dinheiro que ela iria receber pela casa, ela conseguiria comprar uma casa mais humilde, mas ainda assim ela conseguiria comprar uma casa só para ela e sobraria dinheiro. Mas por que ela não fazia isso? Ela não fazia isso por 2 motivos. Porque aquela casa ficava muito próxima ao trabalho dela, e então ela acabava economizando bastante com questão de comida, com questão de percurso mesmo, dava para ela ir andando para o trabalho dela, então só isso já era ótimo para ela, porque ela não ia ter gasto para ir trabalhar, por exemplo, ela não precisava ter um carro para ela ir para o trabalho, e isso acabava também ajudando o meio ambiente, já que ela não gastava combustível, e ajudando o bolso dela, porque fazia ela economizar bastante. E nem era só por esse quesito financeiro e de praticidade para o trabalho dela, mas também porque ela amava muito a Helena, e ela considerava a Helena praticamente uma mãe para ela, realmente. E ela sabia que aquela casa, a Helena tinha muito carinho pela casa e ela tinha muito carinho pela Helena, então era uma forma
dela sentir que a Helena estava presente na vida dela, sabe? Então, assim, tinha um valor sentimental muito grande. O que ela não sabia é que o Liam também não vendia a parte dele e nunca iria fazer isso exatamente pelo mesmo motivo. Porque, assim, ele era de uma família muito rica, mas todo mundo muito focado com essa questão de dinheiro, de trabalho, de estudo e tal. Então, ele foi uma criança que ele cresceu, de certa forma, sozinho. E quem mais dava atenção para ele nas férias era a Helena, que era a tia dele que não tinha filhos. Então, assim, toda aquela questão de amor maternal que ela não tinha para quem dar, ela dava pro Liam. Então, o Liam sentia como se a tia dele fosse melhor amiga dele e, de certa forma, mãe dele também. Então, ambos, tanto a Mara quanto o Liam, tinham motivos para amar tanto a Helena e não querer abrir mão da parte deles na casa. O Liam, cara, ele sentia muito nojo das coisas que a Mara comia, sabe? Porque a Mara comia, sei lá, brócolis cozido e ela era uma pessoa muito desleixada, sabe? Por exemplo, ela colocava comida na geladeira em prato, em vez de colocar num pote com tampa, uma coisa assim. E aí, quando ela fazia isso, a comida dela cheirava a geladeira inteira. Então, quando o Liam ia usar a geladeira, tava aquele cheiro lá de comida velha guardada na geladeira, o Liam ficava revoltadíssimo com isso. Ele achava também que ela comia umas coisas estranhas, tipo, ela gostava de colocar creme, chantilly, essas coisas no café dela, e ele gostava daqueles café gourmet, super natural, sabe? Então, ele acabava jogando as coisas dela fora e ficando com raiva da desorganização dela, ao mesmo tempo que ela já era bagunceira e ela se tornou uma pessoa ainda mais bagunceira, exatamente porque ela sabia que isso irritava o Liam. Ela ficava ouvindo música da Disney, séries da Disney alto, para irritar ele enquanto ele estava trabalhando, estudando. Ele, em contrapartida, ficava convidando pessoas aleatórias para ir dormir lá na casa dele. Detalhe, convidava até homens para ir na casa e não avisava ela. Então, às vezes, ela chegava cansada do trabalho, estavam lá pessoas aleatórias na casa e às vezes dormiam na casa até quando o Liam não estava. E ela ficava com medo dessas visitas, porque ficava pensando assim, gente, e se uma hora algum amigo do Liam, tipo, me agarrar, fazer alguma coisa? Então, assim, aí foi nisso que ela passou a trancar a porta do quarto, porque ela realmente ficava com medo, sabe? Teve que chamar a atenção dele e eles discutiram feio, assim, eles discutiram várias vezes, até a vez que a discussão foi mais feia. E foi bom eles terem essa briga, porque foi nessa briga que a personagem começou a mudar. Porque, assim, a Mara era uma personagem que, ao mesmo tempo que ela sabia o que ela queria, ela era muito submissa a tudo e a todos. Ela começou a bater de frente, a falar mais o que ela queria, a tomar atitude e até mesmo a falar palavrão, de tanto ficar irritada com o Liam. Tanto que uma parte do livro ela fala um palavrão que começa com P, que eu não posso falar pra não ter problema aqui no meu vídeo, né, futuramente. E aí eu fiquei chocada, porque eu pensei assim, gente, ela era uma personagem tão boazinha e do nada ela começa a xingar o outro personagem e a ficar mais agressiva e realmente estourar, sabe? O que era uma atitude que eu não esperava dela. Ao mesmo tempo, o Liam, que sempre parecia tão frio, tão distante, acabou se mostrando um homem de certa forma sentimental, sabe? Porque ele acabou deixando escapar durante essa briga que ele era uma pessoa que se sentia extremamente sozinho e que aquela casa realmente não tinha valor para ele, tanto valor assim para ele no quesito financeiro, porque ele tinha mais dinheiro que aquilo, mas que ele sentia muita falta da Helena, sabe? Porque ela, sem ter ela na vida dele, ele se sentia uma pessoa muito sozinho, porque era a única pessoa de referência de família que ele tinha, tudo mais. E aí, os dois ficaram mal, chegaram a chorar durante essa discussão, e foi aí que eles passaram a pegar mais leve um com o outro, sabe? De pararem de brigar, sabe? De perceberem que eles estavam ali, não eram porque eles queriam tanto assim a herança da Helena, e sim porque eles valorizavam ela e que de certa forma estar naquela casa era como se estivesse mais próximo da Helena. Então, com isso, ele explicou os motivos do porquê ele não queria vender a parte dele da casa e não iria abrir mão. A Mara também explicou os motivos dela, que também eram os mesmos, mas que
financeiramente falando também era importante ela continuar naquela casa, porque ficava perto do trabalho e tudo mais. Então eles meio que aceitaram morar juntos e eles pararam de implicar um com o outro, sabe? Todas aquelas coisas que eles faziam para perturbar um ao outro e que tava tornando a estadia de ambos um inferno naquela casa, cessou, sabe? Ela passou a não ficar deixando o resto de comida jogado, não deixar as coisas bagunçadas, não ficar ouvindo música alta. Ele parou de convidar gente aleatória para dormir lá, ele parou de ficar fazendo barulho enquanto ela tava estudando, né? Que ele ia jogar videogame e ele ficava falando alto e xingando e fazendo coisas assim, tipo, colocando barulho do videogame alto para atrapalhar ela a estudar. Enfim, eles pararam de fazer essas coisas. E à medida que o tempo foi passando, eles meio que foram virando amigos e não só amigos, né? Porque ambos tinham atração um pelo outro, mas como teve esse momento de discórdia, a partir do momento que eles se conheceram, eles meio que se sentiam envergonhados de admitir para eles mesmos que tinham atração um pelo outro e não sabia qual seria a reação que eles teriam de saber que um sentia atração pelo outro. Então ficava naquela tensão sexual e de atração boa parte do livro, até chegar à metade do livro e eles começarem a realmente demonstrar que um gostava do outro e deixar mais isso aberto, sabe? No sentido de deixar o outro saber o quanto eles se gostavam. De ambos demonstrarem ciúme, do Liam sentir ciúme dos homens que trabalhavam com a Mara, da Mara sentir ciúme de uma amiga de infância do Liam, e chegar ao ponto deles realmente se declararem e demonstrarem que eles realmente se gostavam, sabe? Perto já do final do livro, eles tiveram a primeira vez deles e eu fiquei chocada, porque assim, até no momento deles darem o primeiro beijo e terem a primeira vez, teve muito dessa coisa assim de tensão sexual e assim, pelo menos 70% do livro é a Mara sonhando com o Liam, fazendo várias coisas, tanto coisas românticas quanto coisas sexuais com ela. Ela ficava, tipo, imaginando como era o toque dele, como era o beijo, qual era o gosto do beijo dele, como seriam as partes íntimas dele, se era grande, se era pequeno, se ele tinha pegada, como seria ter uma relação sexual com ele. Ela é uma personagem que ela não é mais virgem, mas já tem alguns anos que ela não tem uma relação sexual com ninguém. E aí todos os desejos dela que estavam contidos acabam assim ficando mais aflorados, sabe? Então qualquer atitude mínima, sei lá, dele cortando uma fruta, dele comendo uma fruta, algo assim, já despertava um super tesão nela e nele também a mesma coisa. E uma coisa também que é falado no livro, né, que ele acaba contando pra ela, que ele não é uma pessoa muito sexual. Eu não tenho certeza sobre isso, porque assim, não fala com todas as palavras, mas dá a entender que o Liam é demissexual. E o que é uma pessoa demissexual? É uma pessoa que só sente atração sexual e atração amorosa quando já existe um tipo de vínculo com a pessoa. Não é uma pessoa que vai numa festa e consegue beijar os outros, porque ela não se sente confortável com isso. Então dá a entender que o Liam, para chegar nesse ponto de sentir vontade de beijar ela e realmente ter uma relação sexual com ela, é porque ele realmente tá gostando dela de verdade, sabe? Isso foi uma coisa muito bonitinha, assim, no final do livro, quando eu li e deixou isso, assim, bem subentendido e tudo mais. Tem uma cena que ela chega de um encontro com um cara do trabalho dela, ela nem queria ir nesse encontro, ela só foi porque ela queria tentar tirar o foco do Liam, já que não acontecia nada com ele. E ela chegou desse encontro, ela tava usando um salto alto e ela nem tava mais acostumada a andar de salto e ela tropeça. E o Liam tava meio que bêbado, sabe? Ele ficou com todo ciúme dela, que ele ficou em casa jogando videogame e bebendo. E aí quando ela chega, ele tá meio alegre assim da bebida. E ela tropeça e ele segura ela pelo quadril, sendo que ele segurou ela pra ela não cair, mas ele segura ela com tanta pegada assim que ela sentiu um super desejo por ele e ele também por ela. E aí a gente fica naquela tensão de caramba, será que eles vão se agarrar? Será que eles vão se beijar agora? E não acontece isso, mas assim, é uma cena que desperta assim, desejo até na gente que tá lendo, sabe? Sendo bem sincera assim, eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? E nas cenas, gente, que fala realmente de como é a relação sexual deles, eu fiquei chocada, porque dá muitos detalhes. Eu, quando comecei a ler esse livro,
eu achei que era um livro de romance mais adolescente, estilo aqueles livros de romance da Thalita Rebouças, que é um romance que tem até, que fala um pouco, assim, de sexualidade, de beijo e tudo mais, mas, assim, é escrito de uma forma super leve. Pra vocês entenderem o nível que eu tô falando, na parte que fala de quando realmente acontecem as coisas, ela escreve que o membro do Liam é tão grande que não cabe. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu tô tentando dizer, mas é basicamente isso, que as coisas são tão grandes que na hora que eles vão ter a relação, demora até ele conseguir, enfim, introduzir o membro dele. Gente, eu tô morrendo. Meu Deus, eu tô morrendo de vergonha. Ainda bem que eu faço essas resenhas de livro e que vocês não ficam vendo a minha cara, né? Vocês estão só escutando a minha voz, porque nesse momento eu tô super vermelha e eu tô muito sem graça. Esse livro, ele dá muitos detalhes, ele é quase um 50 tons de cinza, sendo que de uma versão melhorada, na minha opinião, porque os 50 tons de cinza não tem enredo nenhum, é basicamente o sexo do início do livro até o final. Esse livro, ele não tem um monte de cena de sexo, mas assim, narra bastante os desejos dos personagens. E essa parte, e que as coisas realmente acontecem, é uma parte assim muito, muito quente, sabe? E teve uma parte do livro que eu fiquei super envergonhada, porque assim, muito antes deles realmente começarem a ficar, um sentia atração pelo outro, mas não falava, e ficava naquela coisa de meio que um vigiar o outro, né? E ficarem se tratando como se fossem amigos, e depois ficarem se tratando como se fossem casal sem ser. Por exemplo, ele tinha o hábito de comer super cedo e ela super tarde, porque ela chegava tarde do trabalho. E aí eles passaram a arrumar um meio termo para os dois conseguirem jantar juntos, sabe? Então, com o tempo, a Mara já estava fazendo janta até para os dois, e os dois criaram o hábito até de jantarem juntos, junto no sofá, vendo uma série de humor, assim, que o Liam não via. O Liam, ele é muito focado em trabalho e estudo, então ele é um jovem muito sério. Ele não tá acostumado a ficar vendo, tipo, vídeo pra rir, coisa assim, sabe? A coisa que ele faz mais, assim, pra se distrair é jogar videogame, sabe? Só também. E aí ele aprendeu a assistir série, a gostar dessas coisas por causa da Mara. E sempre, tipo assim, com aqueles pensamentos bem pecaminosos, assim, um com o outro, mas sem dizer um pro outro e sem falar nada. E aí, a Mara, ela passa a falar tanto do Liam pras amigas, que tanto a Hannah quanto a Sadi sabem na hora que, cara, você tá super apaixonada por ele, porque em anos que a gente estudou na faculdade, tem de amizade, eu nunca vi você falando tanto assim de um cara, igual você tá falando do Liam e tal. Até que chegou ao ponto que sim, ela teve que admitir pras amigas dela que ela realmente tava de 4, sem trocadilho, gente, ela tava realmente de 4 pelo Liam. E aí ela começou a falar isso mais abertamente, mas não só os desejos românticos, quanto os desejos mais safadinhos, digamos assim. Teve uma vez que ela tava fazendo videochamada, que finalmente as três conseguiram fazer uma videochamada para as três conversarem, contar as fofocas e tudo mais. E aí a Mara começa a falar muito do Liam. E aí ela fala que, tipo assim, ela tava bebendo, né? E ela tava mais assanhadinha. E ela acaba falando pras amigas que, nossa, meu maior desejo é que ele me coma rápido e com força, sabe? E ela nem fala a palavra, tipo, como, ela fala outra palavra mais pesada, tipo, palavrão mesmo, eu não posso falar aqui por causa do YouTube, mas enfim. Vocês entenderam, né? Creio que se você está escutando essa resenha, você seja maior de idade, porque esse livro é mais 18. Então, se você não for mais 18, a gente saia do vídeo. Apesar que eu já falei muita besteira, né? Se você já tá aqui quase no final do vídeo, então você já escutou um monte de besteira que eu falei antes. Mas enfim. E aí ela fala, né? Que, ai, nossa, meu maior desejo é que ele me coma rápido e com força. E aí, no dia que ela finalmente tem uma relação sexual com o Liam, e como eu disse, as coisas dele são bem grandonas e nem cabe, enfim, demora a entrar e tem todos aqueles
coisa lá, né? Ele sussurra no ouvido dela assim: eu adoraria satisfazer a sua fantasia de te comer bem rápido e com força, mas isso não vai ser possível. E aí ele, né, dá aquela olhadinha assim discretamente, não discretamente, né, dá a entender que, tipo, que ele fez de propósito. Enfim, vocês entenderam o contexto, né, gente? Ele tava lá, basicamente, com ela, pelado, já fazendo as coisas, e aí ele sussurra isso pra ela e dá um sorrisinho assim, bem de cafajeste, sabe? E nesse momento ela morre de vergonha. E ela fala o quanto ela tava, tipo assim, em êxtase, sabe? De caramba, não acredito que isso finalmente está acontecendo. E ela chega a falar, a narrar que, tipo, as coisas não estão entrando nem por falta de desejo, porque ela narra que ela tá super molhada, mas que exatamente, tipo assim, ela exalta o quanto as coisas dele são grandes. Então eu fiquei, tipo assim, cara, é impossível tu ler isso e, tipo, realmente você não tentar imaginar a cena e o contexto e as coisas. E eu fiquei morrendo de vergonha. Gente, pra vocês terem noção, enfim, eu fiquei morrendo de vergonha e eu tô morrendo de vergonha de falar essas coisas pra vocês. Mas, né, como eu gosto de fazer resenha e resumo de livro bem detalhado, eu achei que essas partes, assim, são bem pontos altos, assim, do livro, deveriam ser ditas, porque me surpreendeu muito. Se vocês verem a capa, gente, vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão vendo a capa desse livro. Você nunca vai dizer que essa capa rosa fofinha que é uma capa, assim, sabe, que esse desenho tão romântico, tão leve, teria esse conteúdo tão pesado, sabe? Porque eu considero esse conteúdo pesado tanto na questão emocional, que é bem explorada, quanto estresses, assim. Você acha que vai ser um livro super leve, de estudantes e tudo mais, e do nada é falar dos estresses, de tipo assim, de boleto para pagar, de conta, de chefe pegando no pé. Ela traz para o livro realmente muitos problemas que a gente tem na vida adulta, sabe? E que é uma coisa que não é tão colocada nos livros, então você realmente se identifica com eles, sabe? Então isso foi uma coisa também que eu gostei bastante, porque eu achei muito realista, sabe? Ele não é aquele tipo de livro de romance, estilo conto de fadas, sabe? Que é tudo muito surreal e que não aconteceria. Não, você vê os personagens, o padrão dos personagens, o estudo, a reclamação deles de trabalho, eles tendo todos os sentimentos, passando literalmente por todos os sentimentos de raiva, rancor, mágoa, felicidade, alegria, êxtase, tesão, tipo, tudo. E você vê que os personagens, eles são muito humanizados e que a vida deles também parece muito com uma vida, tipo, real, sabe? Então você lê o livro, muitas vezes você se coloca no lugar dos personagens e ao mesmo tempo você parece que você tá lendo, tipo, parece que você tá conversando com um amigo, com uma amiga sua que tá te contando do problema que ela tá passando na casa dela, sabe? Porque a Mara tem muito disso, dela ficar contando as coisas pras amigas e tudo mais. Então você lê, é como se, sei lá, se você pegasse o seu celular, abrisse o WhatsApp e visse a sua amiga te contando uma coisa. E aí você tem muito essa sensação com o livro, sabe? Então eu gostei bastante disso também. Como eu disse, esse livro ele faz parte de uma trilogia. Esse é o livro 1. Falta eu ler o livro 2 e o livro 3, que eu vou trazer resenha aqui pra vocês. E eu já tô super ansiosa. Eu já tô com os livros, então sim, eu já estou super ansiosa. Eu só não li eles seguidamente porque eu já tinha outros livros à frente que estavam há mais tempo em espera pra eu ler. E eu achei importante ler eles logo, pra não ficar, tipo, com a lista de livros muito grande. Mas vai ser um dos livros que eu vou ler logo e vai estar aqui pra vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Não esquece de dar like, comentar se vocês gostaram da minha resenha e resumo, se vocês já leram esse livro, se vocês conhecem essa autora. Pelo que eu entendi, essa autora já é bem conhecida. Ela tem alguns livros que já são bem famosos, que fizeram até sucesso em TikTok e tudo mais. Então, eu quero que vocês contem aí se vocês já leram algum livro dela e se vocês gostam, tá bom? E não esquece de dar like no vídeo, comentar, como eu disse, e se inscrever também no canal, porque aí vocês vão acompanhar minhas publicações futuras e dar uma olhada nos livros também que eu já publiquei, porque eu tenho bastante resenha de livro bem legal aqui no canal.
Boa leitura e até o próximo. Eu acabei cortando aqui, eu ia falar boa leitura e até o próximo vídeo, né? Ou até o próximo livro, já que é o tema dos vídeos.